todas, bom dia. Bom dia a todos os nossos vereadores e vereadoras. Bom dia à nossa assistência, aqueles que estão aqui, também todos aqueles que nos ouvem, nos assistem pela TV Câmara. E, em seu nome, vereador Lucas, em nome de todos que compõem a mesa diretora, cumprimentar a todos que fazem parte dessa Casa do Povo, dessa Casa Legislativa, que sempre muito bem me acolheu enquanto estive aqui em Caxias do Sul, à frente do 5º Batalhão de Bombeiro Militar. Eu sempre brinco que eu nunca lembro quantos 4 anos, 8 meses, 8 dias e algumas horas que estive à frente deste batalhão, e eu tenho tão claro isso na minha mente porque foram momentos maravilhosos, né? Em que, juntamente com o Zé D'Ambrós, juntamente com a Marisol, antes data ainda, juntamente com o vereador Edson, né? Vereador Bortola e tantos outros vereadores, à época, o ainda tenente Cristiano à frente do gabinete do prefeito, hoje nosso vereador aqui na Casa Legislativa, e ver também, né, que deixamos raízes, porque a nova geração há pouco falava, né, mencionava o nosso trabalho, e é assim que a gente gosta de ser reconhecido pelo trabalho que fez, por aquilo que deixou conjuntamente com todos que fazem do seu dia a dia, um cotidiano de muito trabalho em prol da comunidade. E é isso que o Corpo de Bombeiros Militar faz diuturnamente. Então, eu venho aqui nesse espaço agradecer a possibilidade, agradecer ao vereador Bortola, né, por sempre muito bem nos receber e nos oportunizar, e ao senhor também, presidente, por nos dar essa oportunidade de estar aqui falando. E, de forma bem breve, dizer que aquilo que eu já desenvolvia enquanto comandante do 5º Batalhão de Bombeiro Militar é o que se estabelece hoje a nível de Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul, comigo no comando. Como comandante, eu sempre disse, a porta do meu gabinete nunca se fecha, está sempre aberta, como um simbolismo de dizer que as demandas ou todas as questões que envolviam o Corpo de Bombeiros Militar, não só aqui de Caxias do Sul, mas de toda a região da Serra, elas deveriam ser atendidas e resolvidas. E assim, nessa mesma toada, nesta mesma batida, eu permaneço junto ao comando da corporação em Porto Alegre, desenvolvendo o mesmo trabalho com a mesma seriedade, com o mesmo comprometimento e com o mesmo grau de lealdade com a instituição, mas principalmente com a nossa comunidade, porque é para ela que nós trabalhamos. Essa é a nossa grande obrigação, de entregar o nosso melhor em prol da comunidade da qual nós também fazemos parte. Nós somos os cidadãos que cotidianamente recebem esse serviço do Corpo de Bombeiros Militar e que está ali para cumprir com as suas missões constitucionais, mas também está ali para ser uma instituição amiga, uma instituição parceira, uma instituição que constrói, junto com as demais instituições, dias melhores para os nossos municípios e para o nosso Estado. Eu gostaria aqui também de registrar, presidente, que nesses últimos meses, e nós continuaremos assim, que bom, nós fomos assolados em maio passado, não o passado próximo, né, mas já há mais de um ano, no maio de 2024, pelas enchentes e por aquele momento dantesco que a gente espera que não ocorra mais, mas o pior cenário de todos os tempos no nosso Estado, e que nos deixou lembranças negativas, mas também nos deixou muitos ensinamentos. E, por conta disso, o Corpo de Bombeiros Militar e as estruturas estatais da segurança pública vem se preparando, vem crescendo, vem se adequando, vem se modernizando no sentido de que nós possamos reagir com mais eficiência, nós possamos entregar com maior excelência ainda o nosso trabalho. Estamos, e o que me traz à Serra também, esse momento ao qual nós passamos essa semana, um momento de alerta, onde nós precisamos
estar mobilizados, estarmos prontos para entregar a primeira resposta diante de um possível evento climático que a gente espera que não evolua, que não ocorra, mas que nós efetivamente temos que estar preparados. E o Corpo de Bombeiros Militar, nesse sentido, ele vem se preparando. Nós, aqui em Caxias do Sul, com certeza, já é percebido por todos o quanto nós estamos crescendo logisticamente, estamos melhorando nossas viaturas, nossos equipamentos, e por óbvio, né, como sempre nós já trazíamos aqui, enquanto comandante, a certeza dessas melhorias, mas nada, e ainda bem que nada, substitui aquilo que é de mais precioso na nossa instituição, que são os recursos humanos. Então, nós também estamos trabalhando nesse sentido. O governo do Estado do Rio Grande do Sul, ainda no ano agora de 2025, tão logo eu assumi o comando, assumiu o compromisso do ingresso de mais 400 soldados de carreira, que estão em processo seletivo. Claro, é um número que parece pequeno diante do tamanho do nosso Estado, mas já é um alento diante das nossas necessidades. E, atrelado a isso, eu também, junto ao governo do Estado, solicitei que houvesse a liberação das vagas para completar, né, o quantitativo dos 600 soldados temporários. Então, nós vamos também fazer uma inclusão de 544 soldados temporários para o ano de 2026. Então, esses números, eles são números muito positivos. Até o final do ano de 2026, início de 2027, nós vamos ter acrescido ao nosso efetivo praticamente 1/3 a mais de efetivo, e isso traz, com certeza, traz maior qualidade, traz maior capacidade de resposta desse Corpo de Bombeiros Militar que todos os senhores e as senhoras sabem que podem contar, que é uma instituição total, uma instituição permanente, que não fecha suas portas. É um trabalho constante para que isso aconteça. Caxias e que nós entregamos aqui para Caxias do Sul, apesar de parecer um número pequeno, mas nós entregamos 12 soldados que vieram a compor o efetivo de Caxias do Sul e região, e isso favorece a esse município que tanto precisa. Possui 4 quartéis urbanos, não consegue abrir todos eles ao mesmo tempo, precisa trabalhar num sistema de rodízio, que não é o adequado. Nós nos mantemos ainda junto ao aeroporto Hugo Cantergiani, fazendo a segurança de aeródromo. Então, o Corpo de Bombeiros Militar tem um envolvimento direto com a nossa comunidade, diuturno com a nossa comunidade. E eu peço aqui a todos os representantes do povo que aqui estão e que trabalham também dessa maneira, de forma diuturna, para que o município dê certo, que olhem com atenção para essa instituição, que também contem com essa instituição, porque ela está pronta para sempre dar a melhor resposta, dar o melhor retorno a todos os senhores e senhoras. Eu encerro dizendo que, para mim, retornar a Caxias do Sul, não só pelo fato de ser cidadão caxiense, mas por ter assumido Caxias do Sul como minha cidade, né? Hoje eu tributo em Caxias do Sul, né? Tenho um imóvel aqui em Caxias, tenho vínculo com o município, e quero ver Caxias do Sul cada vez melhor. Mas essa é a intenção de todos que estão aqui. Ninguém sai de casa para piorar o seu local de convivência, o local de trabalho, né, o local de ensino, mas é preciso que nós, irmanados, busquemos esses resultados. Então, é bom vir à casa do povo, é bom retornar aqui e cumprimentar velhos amigos, conhecer novos amigos, mas, principalmente, construir laços relacionais entre as instituições que têm por obrigação fazer uma sociedade melhor. A sociedade acredita no nosso trabalho. A sociedade olha para nós com os olhos atentos daqueles que têm a obrigação
de assim fazer um trabalho que dê sustentação àquilo que é de relevância, de importância para todos nós. Segurança pública, salubridade pública, tranquilidade pública, esse é o nosso objetivo. E o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul, sob minha liderança e com todos os seus integrantes, se propõe diuturnamente a, sim, fazer aquilo que é o nosso dever de ofício, mas, mais do que tudo, que é uma missão de vida. Salvar vidas, proteger patrimônios e estar sempre integrado à sociedade para que nós possamos, conjuntamente, irmanados, fazer com que a nossa sociedade seja cada vez melhor. Muito obrigado, uma grande satisfação estar aqui e deixo aqui os cumprimentos a todos da nossa comunidade de Caxias do Sul.